Boa tarde, bem-vindos de volta, espero que tenham bebido muito café. Ele não sai dali, portanto a seguir ainda podem ir para a última sessão reabastecer com o café. Bom, hoje e agora nesta sessão vamos mudar o tema e falar um pouco de mobilidade. Vamos falar com a Sofia Taborda, Diretora de Inovação de Soluções de Mobilidade da EML. É licenciada em Engenharia do Ambiente e mestre em Engenharia e Gestão de Tecnologia. E é especialista em políticas de mobilidade sustentável, com mais de 15 anos de experiência em projetos de inovação e desenvolvimento com envolvimento de agentes de toda a cadeia de valor, tanto de inovação nos transportes, desde o governo local e nacional, academia e utilizadores finais. Trabalhou no desenvolvimento do primeiro indicador de inovação em mobilidade humana, o MI, que avaliou numa primeira fase o desenvolvimento de 30 cidades, inclusive Lisboa. Sofia, força. E obrigado. Tem aí um microfone de lado. Obrigado. Boa tarde. Conseguem me ouvir bem? Eu não me vou levantar, não por ser sexta-feira à tarde, mas também estamos aqui pouquinhos e, portanto, acho que podemos ter aqui uma sessão um bocadinho mais informal e não tão auditória. Bom, vamos falar um bocadinho de mobilidade urbana. Eu sou da EML e, portanto, falo pela cidade de Lisboa, naturalmente não pelas outras cidades, ainda que a informação esteja disponível, e eu vou fazer um bocadinho uma introdução a isso, mas depois a apresentação vai se convergir um bocadinho para Lisboa. Começando por hábitos de mobilidade, houve um inquérito, ou os dados antes da pandemia, nós estamos agora numa fase um bocadinho peculiar, porque de facto a pandemia trouxe um conjunto de dinâmicas diferentes à forma como as pessoas vivem o seu dia-a-dia e, portanto, na mobilidade isso também se reflete. Portanto, os dados atualmente são um bocadinho difíceis de interpretar e não sabemos até que ponto é que os mais recentes correspondem, de facto, a uma realidade que irá persistir e que se irá continuar a verificar ao longo do tempo, ou se devemos usar sempre uns dados anteriores. Hoje eu vou-vos mostrar um bocadinho de tudo, um bocadinho de dados de todos os tipos e depois podemos discutir e entrar em maior pormenor se assim quiserem. A título introdutório, vou-vos mostrar aqui uns dados da área metropolitana de Lisboa e do Porto, que é os modos de transporte que as pessoas habitualmente usam nas suas deslocações diárias. E se olharmos para a AML, a área metropolitana de Lisboa, aquilo que nós vemos é que 59% das pessoas no seu dia-a-dia usam um automóvel, seja como condutor, seja como passageiro. Os transportes coletivos, ali representados a verde, em Lisboa, ou na zona de Lisboa, representam cerca de 15% dos modos usados e 24% a pé ou bicicleta. Depois temos ali um valor mais residual dos outros modos, que acabam por ser o metro ou outro tipo de modo. No Porto a situação não é muito diferente, mas curiosamente as pessoas dependem mais do automóvel. Portanto, também é algo compreensível, a rede de transportes não é tão densa, as distâncias tendencialmente são um bocadinho maiores, 68% recai no automóvel, 11% nos transportes coletivos e 19%, também um bocadinho inferior à área de Lisboa, à zona de Lisboa, de modos suaves. Portanto, modos suaves aqui, eu acho que estou numa plateia que calculo eu, estará bastante familiarizada com o tema. Modos suaves aqui incluímos andar a pé, de bicicleta, tudo o que não seja muito consumo, não exija um consumo de energia não humana muito acentuada. E depois temos também ali um valor residual de 2% para outros modos. Relativamente ao uso do carro, não vos trago nada de novo, não será muito surpreendente, mas em média na área metropolitana de Lisboa as pessoas fazem 2,6 deslocações por dia, ou seja, usam o carro tipicamente para ir para algum lado, para voltar e algumas delas fazem alguma paragem no meio desta pendularidade. No caso do Porto, as pessoas fazem um bocadinho mais deslocações por dia, sendo que a distância média, são vários dados, não estou aqui a querer que decorem nem nada disso, já tenho aqui uma conclusão. A distância média em Lisboa, se for uma pessoa a conduzir o carro, ronda os 12,8 km, portanto nem sequer 13 km, isto é de facto uma distância muito curta por dia, não chega a 30 km, como passageiro 13,4 km. No caso do Porto, temos como condutor 11,5 km e como passageiro 11,7 km. Duração média das deslocações diárias, portanto, todo o tempo que uma pessoa na área metropolitana de Lisboa passa dentro de um carro, por dia, em Lisboa são cerca de 73 minutos e no Porto 67. E isto, onde é que eu quero chegar? É que isto é de uma irracionalidade muito grande.
Porque isto o que significa é que os nossos automóveis estão estacionados mais de 95% do tempo. Nós temos um veículo que passa a maior parte da sua vida útil parado, alguns. Para aqueles que nos conhecem, a EML faz a gestão de estacionamento na cidade de Lisboa e, portanto, isto é uma das grandes áreas do nosso trabalho, que é garantir também que as pessoas estão a fazer um bom uso dos locais, da via pública e onde podemos estacionar os nossos veículos. Bom, se nós olharmos para a eficiência de deslocação, isto também começa então a agravar ainda mais o cenário, porque de facto o automóvel é extremamente ineficiente. Se vocês, pronto, isto, só fugindo aqui um bocadinho ao slide, tudo o que seja um motor de combustão, ou seja, gasolina ou gasóleo, a energia que entra no vosso depósito, aquilo que passa para a roda é inferior a 30%. E se estivermos a falar de 30% de aproveitamento da energia que é introduzida no automóvel é de facto convertida em movimento, isto é muito ineficiente. Se estivermos a falar de um carro elétrico, estamos a falar na ordem dos 90%, portanto uma eficiência muito alta. O que é que eu tenho aqui nesta imagem? Imaginem que vocês têm exatamente a mesma quantidade de energia e que põem num automóvel, num autocarro, o equivalente, neste caso em comida, em alimentação, para andar a pé e, no caso, uma bicicleta. O que a barra representa é quando vocês conseguem deslocar-se com a mesma quantidade de energia. O carro mal sai do sítio. No caso da bicicleta, é um modo mais eficiente, é aquele que nos permite converter a energia em movimento numa forma ou maior eficiência. Ainda assim, se lembrarem o primeiro slide, nós temos cerca de 2/3 das pessoas na área de Lisboa a usar no seu dia-a-dia um automóvel. Entrando aqui um bocadinho mais para a nossa área de negócio, na EML também temos aqui uma área, na área da mobilidade, a área da bicicleta. Em Lisboa tem-se visto um aumento muito grande no uso da bicicleta. Atualmente nós temos cerca de 140 km de ciclovias segregadas, portanto, que são ou das ciclovias pop-up, que são aquelas que estão desenhadas na rodovia ou nas que estão construídas de forma totalmente segregada, e temos 284 km de vias cicláveis, no sentido em que temos zonas 30 mais bici, portanto temos algum tipo de sinalética que ajuda ou que promove a utilização de bicicleta. Na verdade, toda a cidade é ciclável, no sentido em que, pelo Código da Estrada, nós podemos usar a bicicleta a par com o automóvel e usar exatamente a mesma infraestrutura. Retomando aqui no que diz respeito à EML, nós temos um sistema de bicicletas partilhadas na cidade. Já agora, só para saber um bocadinho aqui a audiência, quem é que conhece a Gira, o sistema Gira? Boa. 70% para aí. O sistema Gira é a bicicletas partilhadas de Lisboa, portanto são, para quem visita Lisboa frequentemente, já terá visto as estações de bicicletas que estão espalhadas pela cidade. Nós temos 123 estações, temos cerca de 2.000 docas, portanto cada estação tem várias docas onde estão estacionadas as bicicletas e que podem ser levantadas nessas estações. Atualmente contamos com uma frota de cerca de 1.600 bicicletas, mais de 1.000 são elétricas, totalmente elétricas. Temos atualmente cerca de 20.000 clientes com subscrição ativa, portanto normalmente são passos anuais, e temos curiosamente aquilo que se verifica não só em Portugal, mas a nível internacional, um grande desequilíbrio, um gap de género, temos 63% homens e 23% mulheres. Nós batemos muito recentemente, há cerca de 3 semanas, o nosso recorde diário, que estamos atualmente cerca de 12.000 viagens diárias no nosso sistema, o que é bastante significativo, bastante expressivo. Aqui no mapa o que vocês podem ver, eu vou tentar aqui, nós lançámos o sistema aqui nesta zona, por acaso, na zona oriental da cidade, e neste momento temos aqui um conjunto de estações que cobre a zona central da cidade e continuamos a expandir, portanto há toda a intenção de expandir a nossa rede para o resto da cidade. E um bocadinho nesta lógica gostava de vos mostrar aquilo que é a cobertura da nossa rede e a distância a pé de uma estação Gira. O que aqui vocês podem ver é, quanto mais amarelo é, portanto amarelo quer dizer que há uma estação a menos de 5 minutos a pé daquela zona, e a roxo quer dizer que está a mais de 15 minutos de distância. E, portanto, nós claramente vemos que há neste momento um desequilíbrio na acessibilidade e que a cobertura da rede não vai a toda a cidade. Há zonas que estão muito mais bem cobertas e daí também resulta uma utilização bastante diferente. Aquilo que vocês veem aqui é
São as viagens diárias que nós registamos no nosso sistema Gira em cima da rede ciclável. Portanto, a amarela é a rede ciclável e a azul, aquilo que vai aparecendo e desaparecendo, são as viagens diárias que nós registramos da nossa rede. Há claramente uma tendência, portanto temos a zona central, que é onde nós temos grande parte das nossas estações, portanto há uma grande correlação entre a circulação de bicicletas e a nossa rede, naturalmente. Portanto, as pessoas tendem a coalescer na zona de influência da nossa rede, mas isto aqui não é visível, nós temos utilizações que vão até Cascais, portanto há bicicletas nossas que não é assim tão esporádico irem a Cascais e voltarem. Portanto, neste momento nós temos de facto uma maior utilização ou uma maior circulação de bicicletas nas zonas onde temos uma maior densidade da nossa rede. Já agora aqui publicidade direta, isto porque nós percebemos há não muito tempo que uma das coisas é que as pessoas não sabem quanto é que o serviço custa. 25 euros ao ano, é 25 euros por ano para uma assinatura, é bastante acessível para uma parcela muito significativa da população, portanto convido-vos a todos a fazerem download da app e a instalarem, porque compensa, vocês depois podem usar à vontade, quase à vontade, a rede. Bom, e aqui levando um bocadinho abrindo um bocadinho o tema para a plateia e na esperança que possamos ter aqui depois uma conversa, o facto é que nós temos no enquadramento internacional há todo um conjunto de políticas e que estão muito alinhadas, aliás, com o espírito deste evento, no sentido de termos uma vivência, hábitos mais sustentáveis. Dos objetivos de desenvolvimento sustentável está diretamente relacionado com a mobilidade e aquilo que promove, das Nações Unidas, o que promove é que, ou que ambiciona, é que até 2030 o acesso a sistemas de transporte seja seguro, seja acessível, sustentável. O acessível aqui também engloba a questão do preço, para todos, melhorando a segurança rodoviária, e agora é onde entra, ainda que não esteja a negrito, a parte mais importante deste objetivo, que é através da expansão de redes de transportes, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e pessoas idosas. E eu gostaria de introduzir isto aqui, porquê? Porque nós temos tendência para olhar especialmente na área da investigação, para olhar para médias e medianas e olhamos para os valores, para os dados, que são tendências. Aquilo que nós neste momento na EML temos estado a fazer também é olhar para os dados um bocadinho mais aprofundadamente, e é não olharmos só para as médias, não olhar para o nosso cliente padrão, para os utilizadores padrão, mas tentar compreender um bocadinho mais o que é que está por trás dos nossos dados. E se olharmos, neste caso, para a bicicleta, nós fizemos um inquérito em 2021 que tentámos compreender como é que eram os hábitos de utilização da bicicleta, até para nós compreendermos um pouco mais como é que a utilização da nossa rede estava a ser feita. Aquilo que não temos tempo aqui para entrar em grandes detalhes, mas uma das coisas que nós tentámos explorar tinha a ver com hábitos de familiares e com as necessidades associadas à família no uso da bicicleta. Uma das questões que nós colocámos às pessoas, no caso de levarem ou trazerem crianças à escola ou atividades extracurriculares, como é que eram os seus hábitos. E, curiosamente, nós temos 60% dos homens que usam bicicleta têm por hábito levar ou trazer crianças à escola ou atividades extracurriculares. É curioso, porquê? Porque é aparentemente contraditório com a nossa informação ou com aquilo que nós temos, a sensibilidade que temos para o tema. Tendencialmente as mulheres acabam por ter mais esse tipo de tarefas em casa. No caso da bicicleta isto é invertido, portanto levanta-nos aqui também temas para futuros estudos que é bastante interessante. E 54% das mulheres leva crianças ou à escola ou a atividades extracurriculares. E isto começa a explicar porque é que nós temos uma diferença de utilização entre homens e mulheres. É porque, de facto, os homens conseguem neste momento, ou pelo menos isto é uma das hipóteses, adaptar-se mais à inflexibilidade neste momento da nossa rede. Inflexibilidade no sentido de temos docas, temos bicicletas que não são cargo bikes, etc. Em média, quantas vezes por semana é que utiliza a bicicleta em Lisboa? As mulheres dizem 56% nunca. Portanto, a partir do momento em que mulheres começam a levar crianças à escola, é mais difícil conciliar isso com uma bicicleta, pelo menos com uma bicicleta convencional.
Também temos andado a explorar um pouco a questão de pessoas com mobilidade reduzida e tentar perceber como é que nós podemos criar soluções e afinar as nossas soluções mais às necessidades destas comunidades. Um inquérito que fizemos há cerca de 2 meses, representativo para a área metropolitana de Lisboa, aquilo que nós descobrimos, ou pelo menos validámos e sustentámos em dados, é que 8% da população tem algum tipo de mobilidade reduzida, das quais 80% tem uma deficiência ou uma incapacidade permanente. E, portanto, isto quer dizer que neste momento aquilo que nós tendencialmente fazemos, que é soluções para as massas, soluções para que ter muita gente a aderir e que é excelente, acabamos por, muitas vezes, nos esquecermos aqui de comunidades que têm necessidades especiais e mais particulares que também têm de ser respondidas. Para finalizar, que eu sei que já estamos aqui muito em cima do tempo, nós temos também um outro projeto que está especificamente a trabalhar soluções de mobilidade para comunidades vulneráveis. Vamos ter um convite a inovadores a abrir muito em breve. Teremos 1 milhão de euros para, e aqui teremos, será a EML, a Câmara de Lisboa, a Carris, a TM, os Transportes Metropolitanos de Lisboa e o Metro de Lisboa, para atribuir ou para dar a inovadores para desenvolverem soluções digitais que respondam às necessidades das comunidades mais vulneráveis da cidade de Lisboa. Convido-vos a verem o QR Code, a seguirem o QR Code e a registarem-se para depois no futuro receberem informações, porque queremos de facto que haja aqui também um envolvimento das comunidades mais inovadoras para nos ajudarem a desenvolver estas soluções. E eu agora convidava Francisco, não sei como é que estava previsto. Salve palmas, por favor. Muito obrigado. Eu se calhar começava com uma pergunta, depois passava ao público. Dos projetos que estás a trabalhar na e-mail, qual é aquele, ou dos que trabalhaste, qual é aquele que notaste um comportamento mais vincado, ou seja, uma mudança de comportamento mais vincado? Eu tenho aqui mais umas colegas que podem também interromper. Eu acho que aquilo que mudou muito a forma, até mesmo como nós estamos a posicionar na cidade, foi a Gira, o sistema Gira e o facto de nós estarmos, também aproveito, há muita gente que não sabe, a EML também é quem constrói as ciclovias na cidade de Lisboa, sob a orientação da Câmara Municipal de Lisboa, naturalmente, portanto as políticas são desenvolvidas pelo município, mas nós fazemos toda a construção, gestão das ciclovias. Portanto, eu acho que aí houve, não acho, sei, houve de facto uma mudança muito grande na forma como as pessoas começaram também a olhar para a mobilidade em Lisboa. A partir do momento em que nós começamos a dar soluções alternativas, que existe já uma procura latente, portanto as pessoas querem, mas às vezes não estão a manifestar essa necessidade e essa ambição muito vocalmente, mas nós começamos a oferecer com condições, as pessoas começam a aderir e essa de facto, a partir do momento em que nós começamos a ter uma rede ciclável mais ou menos fragmentada, com melhores condições e também a oferecer a solução de ter uma bicicleta sem o investimento inicial de comprar uma bicicleta, começou a haver uma adoção da bicicleta muito, muito acentuada. Obrigado. Alguém tem pergunta? Ali atrás, vou tentar passar o microfone. Não se assustem, este microfone é de esponja, é suposto chegar lá atrás. Vou pedir a meio que me ajudem no processo e que seja em comunidade feito o esforço para chegar o microfone lá atrás. Obrigado. Precisa de um drone, não é? Em primeiro lugar, boa tarde. Tenho a impressão que não é a primeira versão do Vox Pop que existe, não é? Correto? Quer dizer, Vox Pop é um nome familiar na entrevista de Roma, mas neste caso é um projeto que arrancou em 2019, se não estou em erro, final de 2019, e vai até 2023. Mas sim, neste caso, esta é a audição única. Primeiro gostaria de saber como é que o projeto funcionava, era com a cooperação com startups, correto? Do formato... Inovadores, no geral. Startups também são bem-vindas, mas nós temos muito tecido empresarial, nacional e internacional, que também tem uma inovação, não só em startups, portanto, são todos convidados. Ok. E podia-me dar mais ou menos um exemplo de que tipo de soluções inovadoras é que poderia trazer para a cidade de Lisboa? Nós não definimos... Quais é que são as metas dando um bocadinho um passo atrás. A Open Call foi co-criada com comunidades vulneráveis.
E, portanto, se consultarem o site, há algumas prioridades que foram identificadas que são muito pouco prescritivas e, portanto, deixam à margem ou deixam bastante à vontade e põem o conhecimento do lado das comunidades inovadoras a tentar encontrar uma solução para um desafio ou um problema dessas comunidades. Os exemplos, posso dar alguns exemplos, mas não queria focar muito nisso porque, de facto, há uma série de coisas que são possíveis. Há desde um voice-over de uma solução de planeamento de viagens, por exemplo, que possa ser interoperável e que facilite deslocações de pessoas cegas. Pode ser uma coisa, por exemplo, de identificação de onde é que estão os semáforos, também para comunidades de pessoas cegas ou com algum grau de incapacidade visual. Pode ser, há várias coisas, agora lembro-me destes, mas há várias soluções que podem ser, pode ser algo que para promover a forma ou para aumentar a forma como as pessoas com algum tipo de deficiência sensorial possam usufruir de um espaço público. Portanto, aqui estamos a falar, se calhar, de uma solução em que haja algum tipo de interação, alguma facilidade em compreender a envolvente que não é tão fácil para essas pessoas. Portanto, é um bocadinho, não é à vontade do freguês, mas desde que se consiga chegar a alguma solução, o convite está aberto. Naturalmente que há uma fase de avaliação em que as ONGs que estão a representar essas comunidades também vão participar e, portanto, haverá naturalmente uma fase de triagem daquelas que terão maior impacto na vida destas pessoas. Ok, muito obrigado. Mais perguntas? Não? Eu por acaso tenho outra, que é em relação... primeiro, já agora, visto que muitos de vocês possivelmente são residentes aqui em Lisboa, tenho aqui uma oportunidade também para dar sugestões ao que gostavam de ver em Lisboa implementado. Mas eu ia perguntar qual será o maior desafio próximo da mobilidade em Lisboa? Aquele que vocês estão neste momento a pensar que têm que resolver nos próximos tempos? Não sei se é uma resposta... Sei que não é uma resposta simples. Nós temos garantidamente de reduzir a dependência automóvel. E eu estou a dizer isto nós enquanto sociedade. E, portanto, no caso da EML, naturalmente que nós também estamos preocupados, por um lado, na questão do espaço público, como é que há um uso racional e eficaz do espaço público, e, portanto, aqui estou a dizer muito também com o estacionamento, mas temos vindo a olhar para soluções alternativas que possam colmatar as necessidades, ou às vezes as percepcionadas, de uma grande parte dos visitantes e dos residentes da cidade de Lisboa, para reduzirem essa necessidade de utilização do automóvel. Portanto, naturalmente que aqui há também soluções novas, e aliás temos vindo a trabalhá-las, e também a otimizar aquilo que temos. E o que eu tentei aqui também passar é, nós neste momento temos um uso bastante simpático e bastante... que nos deixa bastante contentes do sistema Gira, mas sabemos que neste momento tem um alcance um bocadinho restrito pelo facto de termos uma rede muito centralizada neste momento, pelo facto de termos se calhar um tarifário que está bastante simples e que se calhar não responde tanto às necessidades e não está tão integrado com outros tarifários. Portanto, nós temos aqui o nosso esforço e o nosso foco é no trazer as pessoas cada vez mais para o centro daquilo que nós estamos a fazer. E em vez de estarmos a tentar compreender aquilo que achamos que são as necessidades, tentar compreender também porque é que nós estamos a observar estes comportamentos e questionar muito mais e que as pessoas participem no desenvolvimento das próprias soluções. Não sei se respondi. Ótimo, sim. Mais perguntas? Tenho ali uma. Quem é que tem um microfone? Podes atirar, é suposto esse microfone andar pelo ar. Muito obrigado. Obrigada pela apresentação. Realmente, eu agora ao ouvir a apresentação, apercebi-me que no meu local de trabalho, realmente as únicas pessoas que utilizam a Gira são homens e é surreal ter a visualização gráfica desses dados. E contra mim falo porque eu nunca me senti segura o suficiente para experimentar uma Gira e não consigo arranjar uma resposta racional para isso. Ou seja, não há um argumento que eu consiga dizer, ok, eu não me sinto segura para utilizar a Gira por isto. Mas eu não tenho nenhuma pergunta em concreto. A única coisa que eu queria partilhar é que realmente um dos desafios de viver em Lisboa, pelo menos para mim que venho de uma cidade mais pequena,
é o quanto o trânsito e os automóveis afetam a qualidade de vida e mesmo afetam a nossa sensação ao estar em certos locais da cidade. E isso condiciona bastante os sítios que eu visito. Portanto, ou seja, se eu sei que vou para um sítio onde o trânsito é muito intenso, eu já sei que não quero ir para ali, por exemplo. E não sei se é algo que vocês também têm em consideração, por exemplo, o facto de alguns locais da cidade realmente terem um trânsito, um tráfego tão expressivo, se existe alguma coisa que, não sei se é a nível da Câmara Municipal, se existe algum plano estratégico neste sentido e se realmente vão existir zonas da cidade já, se calhar até só poderem ser circuláveis por bicicleta, por exemplo, digo eu, não sei. Obrigada pela reflexão, diria. Isso já vai um bocadinho além daquilo que são as nossas competências. Nós somos uma empresa municipal e somos um braço operacional do município de Lisboa, mas há coisas, a parte estratégica, políticas e visão é definida pelo município. Foi aprovado, se não estou em erro, ano passado, agora com a pandemia os anos são um bocadinho indissociáveis, mas julgo que foi o ano passado, foi aprovado o MOVE 2030, que é a visão da cidade de Lisboa para a mobilidade para 2030. Existe uma grande preocupação e cada vez maior em tentar compreender quais são os impactos positivos e negativos de alguma intervenção na área da mobilidade. No caso das ciclovias, nós neste momento não temos dados que sustentem essa quantificação desses benefícios, mas está amplamente estudado em várias cidades europeias que, a partir do momento em que há uma introdução de uma ciclovia, há um aumento de pessoas a andar de bicicleta, do modo pedonal também, etc., há um aumento generalizado de qualidade de vida, a qualidade do ar também melhora, normalmente, e isto também há uma grande correlação com a atividade económica, também aumenta na zona, portanto as áreas ficam bastante mais aprazíveis e convidativas. Não está neste momento nos planos haver, pelo menos não tenho conhecimento, de alguma zona da cidade exclusivamente ciclável. Aquilo que tem vindo a ser pensado é como é que nós fazemos uma transformação das zonas e de vários bairros lisboetas com um misto de ferramentas. Ciclovias é uma delas, mas isso também existe muito a parte dos espaços verdes, há cada vez mais espaços verdes, portanto isso também é um investimento importante para aumentar a qualidade das zonas, dos bairros. Pronto, nós neste momento aquilo que nós temos como plano é de facto continuar a expandir a rede ciclável, continuar a expandir a gira. Já agora só indo um bocadinho à primeira parte do documentário. Nós já estudámos porque é que as mulheres em Lisboa não usam a gira. Há uma barreira à experimentação, de facto, tem muito a ver com o desconhecimento e, portanto, o que estava a dizer está em tudo alinhado com aquilo que nós estudámos. O que eu sugiro é encontrar alguém que esteja habituado a andar de bicicleta, normalmente uma mulher, é mais fácil, porque normalmente as barreiras são semelhantes, e que faça esse percurso. E aliás a MUBI, que é uma associação de bicicletas, tem um programa não é mentorado, mas tem alguém que naquela zona possa despender alguns dias a ajudar a pessoa a adaptar-se à bicicleta, a encontrar percursos fáceis e que sejam seguros. Portanto, a MUBI é uma associação de pessoas utilizadores de bicicleta que facilita tem esse programa. No caso da gira, não sei se por acaso nós estamos aqui com vouchers ou não, mas estamos. Pronto, nós temos o stand lá em baixo, portanto também podemos encontrar aqui uma solução para experimentar. Boa. E pronto, é experimentar. Ainda por cima é gratuito, mas não é 25 € por ano também. Não é? Obrigada. Ótimo, muito obrigado. Aqui outra pergunta, cá em baixo. Eu vou ter que atirar. Não, atira tu. Eu sou magra. Obrigada. Não, mas isso é pouco. Ah, é? Exatamente. Não sei onde é que é. É aqui? Só tenho uma pergunta. Eu penso que as trotinetes não fazem parte do Gira, é mais as bicicletas, mas ainda assim, como a EML também é uma empresa municipal, como disse,
é um concorrente, certo? As trotinetes são um concorrente também para o Gira. Não sei, em termos de medidas e também mesmo para as próprias bicicletas, nós vemos as trotinetes por todo lado, mesmo pelas estradas, pelos jardins, por todo lado. Não sei se acontece a mesma coisa com as bicicletas, mas como uma empresa municipal, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Porque na realidade pode causar acidentes, as pessoas podem tropeçar por todo lado. Lá está, não sei se acontece a mesma coisa com as bicicletas, mas o que é que... Eu acho que é um problema. O que é que vocês acham em termos como uma empresa municipal? Vou começar por tentar desmistificar aqui umas coisas. A Gira são as bicicletas com doca. Portanto, são as bicicletas que a pessoa só pode ir buscar a uma estação e devolver também de uma estação. Portanto, isso, à partida, não haverá bicicletas espalhadas pela cidade, a não ser que sejam indevidamente, tenham um uso indevido. As pessoas não estejam a fazer um uso como deveriam ser. Não temos trotinetas e isto é tudo muito saudável, nós não andamos a fazer concorrência ao mercado privado. São modelos de negócio completamente distintos. E são segmentos também de mercado completamente distintos. O Gira sempre foi criado para complementar um sistema de transportes da cidade e muito virado para a última milha. Portanto, as pessoas têm um sistema de transportes já na cidade e depois a última milha, não é? O troço final da sua viagem ou o troço inicial, muitas vezes não tem um autocarro à porta, não tem o comboio à porta e, portanto, precisariam de assegurar essas deslocações. E foi nesta lógica que a Gira foi criada. Entretanto, as coisas evoluíram e temos outro tipo de utilizações. No caso de bicicletas free float, que são as que não têm estações e que podem ser deixadas em qualquer lado, nós não operamos, é só para esclarecer. Também não operamos quaisquer trotinetes. As trotinetas, algumas empresas têm já também um sistema de docas e estão progressivamente a implementar em Lisboa. Na semana passada tivemos com algumas marcas para algumas conversações no âmbito de um projeto e eles disseram que têm essa intenção porque mesmo do ponto de vista de gestão operacional, isto já estou completamente a fugir aqui à nossa área, mesmo para eles não é fácil, não é? De repente têm um conjunto de veículos espalhados em qualquer tipo de sítio local. Existem já na cidade algumas zonas onde não é possível estacionar. E foram criadas também há alguns anos zonas de estacionamento ou os hotspots que são dedicados ao estacionamento de bicicletas e trotinetas free float. No caso da operação e da atividade da EML, nós temos também com a responsabilidade de fazer a fiscalização de estacionamento das trotinetas e das bicicletas e, portanto, também recolhemos trotinetas e bicicletas que estão estacionadas em locais indevidos. Naturalmente que eu, enquanto cidadã, também não me agrada ter, especialmente porque sei que há pessoas que se calhar não têm, que têm alguma dificuldade de mobilidade e muitas vezes que não conseguem sequer ver onde é que estão estes equipamentos, não é confortável e enquanto cidadã também não gosto. Enquanto empresa, naturalmente estamos a tentar contribuir também para a solução neste sentido, que é, por um lado, fazer a recolha quando elas estão estacionadas, agora são muitas, e portanto também passa muito por haver aqui uma sensibilização das próprias pessoas que usam essas viaturas para fazer o seu bom uso, porque o facto é, nas regras eles dizem lá, não podem ser deixadas em qualquer local. Também posso adiantar que no projeto Vox Pop existe uma atividade que está a ser desenvolvida pela Câmara Municipal de Lisboa para a fiscalização dessas viaturas e para uma regulação mais eficaz de trotinetas e bicicletas no espaço público. Portanto, isso também tem vindo a ser uma preocupação e foi, julgo que a semana passada anunciada até pelo Vereador da Mobilidade, que haverá um novo regulamento no início do ano para fazer a regulação de viaturas no espaço público. Portanto, haverá novidades. Mas, como eu disse, já estou um bocadinho fora de pé aqui, no sentido de já é uma área que não nos diz tanto respeito. Obrigado. Agora, lá atrás, uma pergunta lá atrás. Provavelmente a última, para não ocupar depois a próxima sessão. Também vou estar aí, portanto, se for... As pessoas que estão a meio podem ajudar depois. Não, tem que ser atirado, senão não perde o propósito. A mobilidade é pelo ar. Olá.
Portanto, eu sou estudante em Lisboa e eu antes, até há cerca de 2 anos, eu usava os transportes sem ser as bicicletas, e há cerca de 1 ano comecei a usar a gira porque sentia uma necessidade grande de sair do enlatamento do metro e de respirar ar puro quando eu estava a voltar para casa. Senti que melhorava o estilo de vida. E pegando no que disse, foi até num princípio que foi para fazer o tal final da viagem, que desde o transporte até à faculdade, pronto, ou até à estação do comboio, por exemplo. Mas na realidade eu não sinto isso, até porque eu acabo normalmente ter que acabar as minhas viagens com viagens de trotinete, por exemplo, muitas vezes, porque as docas às vezes ou estão mal localizadas, em certos casos. Eu sei que estão em pontos estratégicos, mas muitas vezes também estão mal localizadas para vários nichos de utilizadores. E depois também há a questão de as estações regularmente desativadas, depois também a falta de bicicletas ou o excesso delas, em que, muito bem, nós temos uma estação de onde nós queremos partir que tem imensas bicicletas, mas depois nós não podemos estacionar na estação de destino porque está tudo cheio, e até acabamos por ter que voltar para trás. E isso acaba muitas vezes por ser um problema e por ter que recorrer às trotinetes por causa disso. E outra questão também é, eu ainda não percebo, eu sei que as estações que estão em desenvolvimento, elas são, e que já estão até construídas, elas demoram tempo, principalmente agora nesta altura, nesta fase, acho que para o lado do Lumiar, Quinta das Conchas, acho que são as próximas a serem ativadas, provavelmente. Já foram. Mas há muitas que eu vejo que já estão há uma carrada de tempo e que, mesmo com todos os constrangimentos, ter a ligar o quadro elétrico, não sei o quê, já estão para lá há alguns meses, quase 1 ano, e que, estando ligadas, fariam muito sentido para aquela zona ter um acréscimo de mobilidade para ligar aos transportes públicos, que depois ligariam ao resto das artérias da cidade. Não é bem uma pergunta, vou tentar responder. O processo de expansão da rede tem várias fases. A primeira é a identificação de onde é que devem ser postas as novas estações. Por questões técnicas e também operacionais, a rede não pode, ou não fará muito sentido, criarmos novos polos desassociados àquilo que já existe. Portanto, a rede naturalmente tende a crescer numa expansão natural daquilo que já é a rede instalada. Neste momento, a forma como a identificação dos locais é feita é uma articulação muito próximo com a Câmara e com as juntas de freguesia também. E, portanto, não há nenhuma estação, isto já agora é só para ter um bocadinho mais de informação, a EML não decide um dia instalar uma estação num determinado local e assim é. Portanto, isto são normalmente não, é sempre uma estratégia coordenada com o município de Lisboa e também com as juntas de freguesia. Às vezes temos mais sucesso, outras menos, mas é como em tudo, também no estacionamento. E isto remete-me aqui, não foi por acaso que eu introduzi a questão do estacionamento. Um dos grandes desafios que nós temos é sempre a questão do espaço público que é limitado e há uma grande concorrência entre modos. Portanto, nós sempre que pomos uma nova estação ou um novo estacionamento de bicicletas ou o que seja, isso quer dizer que nós vamos tirar espaço a alguém, a algum modo. Preferencialmente seria o automóvel. O facto não é muito simples este diálogo e esta conversa com vamos retirar um lugar de estacionamento para pôr mais uma estação gira, não é muito fácil. Aquilo que eu recomendaria também, e se tiver interesse em estar mais envolvido no processo,
é contactar a Junta de Freguesia. É residente em Lisboa? Não. Pronto, isso não é tão fácil, mas se tem alguma, mesmo onde trabalha ou estuda, pode contactar a Junta de Freguesia que está nessa zona. Porque, de facto, nós trabalhamos e ouvimos bastante aquilo que são as informações que nos vêm da Junta, porque estão em contacto com a população local. Depois de estar definido onde é que vamos instalar as novas estações, há aqui um processo todo de pôr, de facto, instalar o equipamento e depois fazer as ligações à rede e, de facto, são coisas incontroláveis, como a própria palavra diz, nós não conseguimos gerir. Não é? Nós tivemos um contratempo em algumas estações mais recentes, não sei se é as que se refere, em que a empresa que estava a fazer essa instalação, houve um problema que não estava identificado, não se percebia o que era e as estações não estavam a funcionar. São contratempos que nós tentamos sempre responder com máxima rapidez. Não é de todo, como calculará, como toda vez julgo que será compreensível, não é nosso interesse protelar a instalação de todo. Portanto, todos os problemas que nós vamos identificando, tentamos repará-los e corrigi-los com a maior brevidade possível. Não tenho muito mais a dizer, porque senão, de facto, não é às vezes como nós gostaríamos e com a rapidez que gostaríamos, mas não são incontroláveis. Sim. Ok. Já agora, peço desculpa por interromper. Relativamente ao rebalanceamento da rede, nós neste momento, e não sei, talvez saberá, o mercado internacional de bicicletas está como, aliás, todos os mercados neste momento, em alta tensão, que quer dizer que não há bicicletas no mercado. Nós não conseguimos neste momento, e não é que não queiramos, não conseguimos comprar muitas vezes peças para manutenção ou a comprar novas bicicletas. Portanto, é uma limitação que também não é, lá está, é incontrolável, não depende de nós. Nós temos vindo a investir, que a frota tem vindo a crescer, especialmente a frota de bicicletas elétricas, porque isso foi uma das aprendizagens desde o início. Percebemos muito rapidamente que a oferta ou as bicicletas convencionais em Lisboa, as pessoas não são tão, que é compreensível também pelos declives, não são tão interessantes, não é? E, por outro lado, já agora aqui uma curiosidade, as mulheres tendem a ter mais resistência à utilização de uma bicicleta elétrica do que uma convencional nas primeiras utilizações. Já agora, não se preocupe, é super fácil e temos no YouTube uns vídeos como usar a bicicleta elétrica, mas é uma das barreiras de género. Mas pronto, temos vindo a aprender e a tentar otimizar a nossa operação. Mas fica atento também às redes sociais da EML, porque sempre que há alguma otimização de serviço, etc., nós convidamos sempre a comunidade, a sociedade civil a trabalhar connosco. Portanto, também... Depois fiquei surpreendido até, ok, eu, por exemplo, o máximo que poderei ter ido com uma gira deve ter sido até à Cruz Quebrada por causa do passeio marítimo de Algés, mas Cascais... É outra coisa. Pronto, mas nós não controlamos onde é que as pessoas andam. Sim, eu percebo. E isto leva-me a outra pergunta, que é, quando é que, por exemplo, faria muito para mim, por exemplo, faria muito sentido que houvesse uma estação de giras, mesmo que seja antes da fronteira do concelho, na zona de Algés. Porque é que sei que há lá estações inativas, mesmo na parte terra da linha de comboio, porque é que ainda essas estações não foram ligadas? Não sei quais são as estações. Essa é uma das últimas. Pronto, foi um problema penso que já foi identificado o problema, mas a empresa que está a fornecer as estações está a tentar resolver o problema. Não tenho previsão, não sei se alguma das colegas terá alguma previsão. Quanto antes, de facto, houve um problema nas últimas estações, foram instaladas e não estavam a funcionar, ou algumas até não faziam o bloqueio, estavam a funcionar, mas não faziam o bloqueio das bicicletas. Isso foi identificado e está a ser corrigido. Okay. E há conversações com outros municípios para inserir o sistema? Existe. Agora, nós... Mas a abertura é o problema, não é? A abertura a abertura dos outros municípios a receber o sistema. Não será o município de Lisboa a fazer esse investimento nos municípios Sim, claro, fronteira, tem que ser não é? eles Portanto, eu diria que por princípio há abertura, mas nós neste momento estamos focados na cidade de Lisboa até e a garantir que a nossa rede na cidade está com uma densidade que responde às necessidades cada vez mais observáveis na cidade.
Portanto, esse é o nosso foco, sendo que sim, há conversações com os municípios, também há na área de estacionamento, não é? Até para, porque as pessoas não surgem só nas fronteiras dos municípios, há uma grande, diariamente entram centenas de pessoas em Lisboa, portanto, seja de carro ou de outros modos. Muito obrigado. Fica assim concluída esta sessão. Agradecer à Sofia e ao público pelas perguntas. Encontramos-nos às 5, outra vez nesta sala, para a última sessão do dia sobre a Lei de Bases do Clima. E aproveitem mais um café da Delta, oferecido pela Delta, e venham com mais energia daqui a pouco. Até já. Obrigada pelo convite.